Colossenses, capítulo 3. Nós vamos começar a leitura do versículo 18. E vamos até o primeiro versículo do capítulo 4. Acharam? Muito bem, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, porque fazer isto é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Irmãos, o assunto tratado pelo apóstolo Paulo, nesta parte da carta aqui da igreja de Colossos, ele está tratando de relacionamentos familiares. Foi bem claro aí na leitura, né, que ele direciona bem o tratamento aí nessa parte da carta para os relacionamentos familiares. Ele trata do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, mas ele trata também dos relacionamentos do trabalho secular, né? Os trabalhos que a gente faz no nosso dia a dia, né? Esse assunto, né, de relacionamento familiar é muito recorrente nos nossos dias, né? Acho que a família nunca teve tão açoitada, né, pela sociedade, pelo jeito que a sociedade caminha, como nos dias atuais, né? Os relacionamentos hoje são tão frágeis, né? Está tão difícil você ver famílias estruturadas hoje, e isso realmente, a gente poderia dizer que a família está em crise. Há uma crise na família, né? E quando a gente fala em crise na família, logicamente a gente pensa nos relacionamentos dentro do lar, dentro da casa. Ele fala aqui do relacionamento entre o marido e a esposa, fala entre os pais e os filhos, ele fala até do relacionamento no trabalho. Por que ele fala sobre isso? Porque era muito comum naquele tempo antigo, alguém ou ter um escravo em casa, ou a pessoa ser um escravo de alguém, né? Ela ou era servo de alguém, né? Normalmente no Império Romano, muita gente estava escravizada e era tratado como servos, né, como escravos. Ou então tinha alguém em casa que estava nessa condição. Então ele trata disso aqui também dentro do âmbito da família, né? Mas quando a gente olha para a família, especificamente, nós vamos começar falando sobre isso, a gente dá uma pensada. Eu gostaria que você pensasse aí rapidamente na sua cabeça, no teu círculo de amizade. Quantos lares que você conhece que já não foram desfeitos? Quantos, né? Na verdade, a gente sempre tem alguém na nossa relação de amizades, na família, no meio dos parentes, algum relacionamento que já foi desfeito, né? Hoje, o assunto do divórcio, da separação, está muito fácil de se fazer. A legislação facilitou muito e isso só tem feito aumentar dia a dia o número de separações, né? E quando a gente fala em relacionamento
dos pais com os filhos é também um assunto muito complicado. Por quê? Porque hoje nós temos visto uma grande rebelião por parte dos filhos quanto a seus pais, né? Tem sido difícil, muitas vezes, o relacionamento entre os pais e os filhos. Também tem um outro problema. Com a questão da vida sexual dos jovens cada vez mais cedo, trouxe muitos problemas na família, no relacionamento com os pais, no relacionamento da família. E essa liberalidade da mocidade hoje, frente a esse assunto, só tem feito que aumente muito mais as crises familiares, né? Mas o que a Bíblia ensina sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Esse é um dos textos que fala, e ela trata muito da questão dos princípios que deve reger uma família, né? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Primeiramente, eu queria falar para vocês a respeito dos princípios de Deus para a vida conjugal, para o marido e para a mulher. E a Bíblia aqui fala, de cara aqui, fala de uma palavra que muitas vezes a gente não gosta muito, ou não é muito compreendido, ou o sentido disso é deturpado. Fala a respeito de submissão, fala a respeito de sujeição da esposa ao marido. Como eu falei há pouco, esse assunto é um assunto que está muito deturpado na nossa sociedade, no relacionamento dos casais. Por quê? Porque a ideia, quando se lê esse texto aqui, a gente tem uma ideia de dominação, né? De alguém que domina, alguém que manda, alguém que impõe, né? Alguém que impõe a sua vontade, o seu desejo. Só que o que a Bíblia está querendo falar, acho que o nosso microfone aqui está um pouquinho baixo aqui. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo? O que a Bíblia está querendo falar, que é um princípio funcional dentro do lar, né? O que a palavra está querendo dizer é que o marido tem essa função, a mulher tem a sua função, o marido tem essa função. Diante de Deus, homem e mulher são iguais, têm o mesmo valor, não existe diferença. Aliás, é isso que a Bíblia fala para nós em Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Marido não é maior que a mulher, nem a mulher é maior do que o homem. Os dois são iguais diante de Deus, né? Apenas as funções dentro do lar é que são diferentes, tá certo? Essa submissão que o apóstolo coloca aqui é uma submissão ordenada por Deus. Então, é uma ação espiritual da esposa para com o seu marido. Ela faz isso porque ela está obedecendo a Deus, né? E, ao mesmo tempo, isso é uma coisa importante, não é uma submissão ilimitada, ela tem limites. E qual que é o limite dessa submissão? É a palavra de Deus. Todas as vezes que, dentro dessa submissão, ou dessa função funcional do homem para com a mulher, ultrapasse a palavra de Deus, a quem nós temos que obedecer? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus é quem vai trazer o direcionamento para o casal, para a nossa vida. Muito bem, aí ele passa a falar então do marido. Ele falou da esposa, agora ele vai falar do marido. E ele vai falar do amor do marido, né? Em oposição a essa ideia de submissão da mulher, ele vem agora falar do amor do marido. Como deve ser o amor do marido? Que jeito que é esse amor? Ele fala que tem que ser o amor como foi o amor de Cristo pela igreja. Como é o amor de Cristo pela igreja? É um amor intenso, é um amor sacrificial, né? É um amor de quem se entregou por completo. É desse jeito, é desse modo que o marido deve se relacionar com a esposa. E dentro desse relacionamento que a Bíblia ensina, não há muita dificuldade para essa
relação dentro do lar, né? Da esposa ser submissa ao marido e o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja. Essa relação é o que Deus espera da gente, né? É o que Deus espera dos casais, é o que Deus espera dos relacionamentos familiares. Dentro desse aspecto, né, dentro dessa situação, quando o marido trata a esposa com amor, com dedicação, com carinho, não cabe aqui palavras agressivas, não cabe aqui grosserias, não cabe palavras duras. Pelo contrário, o que cabe aqui? Amor e moderação. É o que o Senhor Jesus espera dos maridos, né? Ou seja, a posição dos maridos também é uma posição dura, tá? Você tem que fazer desse modo, do modo que Jesus trata a igreja, do modo que Jesus trata você. É o jeito que você deve tratar a sua esposa. É interessante que esse relacionamento entre marido e mulher, sendo desse jeito, ele vai refletir diretamente na vida dos filhos. Então, eu queria falar um pouco a respeito de princípios para relacionamento dos pais e de seus filhos. Em primeiro lugar, a palavra coloca que os filhos, eles devem obediência aos pais. Os filhos devem obediência aos pais. Essa é uma autoridade que foi delegada por Deus. Deus deu essa autoridade para os pais, deles serem os gestores de seus filhos, aqueles que comandam a vida dos filhos, aqueles que estão ali para ensiná-los, para conduzi-los, para direcioná-los na vida. Isso é por Deus, né? Deus é que fez assim. E essa ação de Deus, né, é bem abrangente. Ele fala para os filhos obedecerem seus pais em tudo, né? Não existe limites aí nessa obediência. Mas o que eu citei no começo da questão da rebeldia dos filhos é um grande problema dos nossos dias. Por quê? Porque a rebelião dos filhos contra os pais vai se refletir aonde? Primeiro em casa, depois na sociedade, né? Quem é rebelde para com seus pais, vai ser rebelde no trabalho, vai ser rebelde na escola, vai ser rebelde onde estiver, né? Essa rebeldia vai se refletir na vida da pessoa, né? Mas tem uma palavra aqui também para os pais, né? E a advertência para os pais é que os pais, eles devem tratar os filhos sem amargura, né? Sem amargura, né? Tratar os filhos bem, né? Tratar os filhos bem. E uma coisa que fica muito latente aqui no texto, né? Muito aparente, é a questão da comunicação. A comunicação. Então, eu queria perguntar para você, né? Como que nós estamos nos comunicando em casa? Como nós estamos nos comunicando? Como você se comunica com o teu filho? A palavra fala assim, para tratar bem os filhos, para que eles não fiquem desanimados. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque se seu filho não estiver animado com o jeito que você trata ele dificilmente vai querer seguir você e vir para a igreja. Se você quer trazer teus filhos para a igreja, se você quiser trazer teus filhos diante de Deus, você precisa tratar eles com correção, com o jeito correto. E eu queria dizer algumas coisas aqui, quando os pais irritam seus filhos. Quando os pais irritam seus filhos. Preste atenção. Primeiro, quando não há coerência nas suas palavras e nas suas atitudes. Os pais falam uma coisa e fazem de outro jeito. Essa incoerência na vida dos pais são observadas pelos filhos. E isso desgostam a vida dos filhos. Outra coisa, quando que eles ficam desanimados? Quando não há regras claras dentro da casa. Às vezes vale, às vezes não vale. Às vezes para um filho vale, para outro filho não vale. Isso é uma coisa que desagrada muito os filhos. A gente precisa ter uma regra.
A gente precisa ter um comportamento, a gente precisa ter uma atitude para conduzir dentro dessas regras a nossa família. Os nossos filhos observam essas coisas, né? Outra coisa, quando não há diálogo na família, quando não há conversa, quando os pais não sentam para conversar com os filhos, quando os pais não dedicam um tempo para isso, para querer saber o que passa na cabeça dos filhos, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Se não tem diálogo, como que faz, né? Uma coisa que na Bíblia chama muita atenção, na vida do Davi, é que quando ele teve aquele problema todo com Absalão, Absalão matou o irmão, fugiu, ficou 3 anos na casa do sogro, não viu o rosto do pai. E quando o pai falou para ele que ele podia voltar para Jerusalém, ele voltou, mas não recebeu por 2 anos o filho na sua casa. E o filho um dia falou assim para o comandante lá, para o Joabe, falou, olha, é melhor eu morrer. Se meu pai não quer falar comigo, é melhor eu morrer, né? Olha o sentimento de um filho para com o desprezo do pai que estava acontecendo. Então, é preciso ter diálogo, né? Preciso ter diálogo na família. Outro problema que acontece às vezes é a questão da injustiça. Injustiça. Quando os filhos veem os pais agindo com injustiça, eu não estou falando só a respeito dentro da casa, porque às vezes a injustiça é para fora. Eu estou olhando para fora, eu estou vendo meus pais serem injustos com uma pessoa, com alguém, com uma situação, com um parente. E a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente fala. As crianças estão sempre ouvindo, desde pequenos. Você sabe muito bem disso, né? Como as crianças pequenas têm a antena ligada, elas estão prestando atenção no que seus pais estão conversando. Quando os pais não têm tempo para os filhos, vida muito ocupada, trabalha demais, chega cansado em casa, quer descansar um pouquinho, os filhos vêm e voltam, querem atenção, os pais não têm tempo, deixa para lá, depois a gente fala, depois a gente conversa. Isso irrita os filhos. Os filhos querem atenção, eles querem um pouco de tempo dos pais, eles querem estar próximos, falar das suas necessidades, das suas ansiedades. Outra coisa que é muito problemático dentro dos lares é você fazer comparações. Não faça isso, né? Não faça isso. Não compare um filho com outro. Não compare o teu filho com o filho de outra pessoa. Não compare o teu filho com o filho de um parente. Não faça isso. Isso irrita muito os filhos, né? Não use isso, tá? Outra coisa, quando há muito conflito dentro da casa, né? Muito conflito, muita briga, muito desentendimento. E as crianças estão vendo isso. Os filhos estão presenciando isso. Eles não gostam disso. Eles não gostam. A tendência, às vezes, dos filhos é ficar a favor de alguém, ou do pai ou da mãe. Mas isso é complicado muito para o coração deles, para o sentimento deles. Por fim, hoje nós temos famílias muito liberais com seus filhos. Muito liberais, deixa soltos, né? Pode tudo. O que o filho quer fazer, faz, né? Não existe regras, não existe limites, não existe orientação. Parece que tudo que faz está bom. E os filhos precisam de regras, precisam de limites, precisam de direcionamento. Nada deixa os filhos mais perdidos do que um lar sem esses limites. Gente, o apóstolo Paulo cita aqui que quando a gente não toma cuidado com essas coisas, a gente deixa os filhos desanimados, né? Desanimados. Desanimados do quê? De seguir você, de atender aquilo que você ensina para ele, de observar a tua vida, as coisas que você faz. E aí a gente começa, de repente, a compreender que
Muitas vezes os filhos não vêm para a igreja porque não viram nos seus pais exemplo para que isso acontecesse. A gente tem que sempre estar dando exemplo para os filhos. Nossa vida tem que ser uma vida de exemplo para eles. Muito bem, irmãos. Por fim, o apóstolo aqui fala a respeito das relações no trabalho, né? Eu quero colocar dessa forma, porque a situação é diferente. No passado, existia uma situação de escravidão, como eu disse. O Império Romano tinha um grande número de escravos, né? Todas as pessoas dominadas eram escravos. E, por certo, muitos crentes, até da igreja aqui, eram escravos, ou eram servos, ou trabalhavam como servos. E ele começa a citar aqui essa relação do servo para com o seu senhor. Eu queria aplicar aqui para nós, hoje nós não temos escravidão, mas nós temos muitas situações em que, de repente, o ambiente de trabalho parece uma escravidão. Não é verdade? Às vezes, você debaixo de uma liderança, de um chefe, de um patrão, você se sente escravizado, né? E a gente precisa de orientação da palavra de Deus, como a gente vai viver numa situação assim, né? A recomendação da palavra de Deus é muito simples, né? Simples. Ela fala que quando nós temos uma relação de trabalho com alguém, em primeiro lugar, a relação tua de trabalho não é com aquele local, com aquela pessoa. A primeira relação nossa é com Deus. Nosso problema é com Deus. Somente em segundo lugar que você vai ter um problema com a outra pessoa. Então, temos que seguir o que a Bíblia fala. E olha o que a Bíblia fala. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Essa tem que ser a nossa relação com as pessoas que estão que nós estamos sob elas, sob as suas ordens. Seja um chefe, seja um patrão, seja um gerente, seja um dono de empresa, não importa. Tua relação primeira não é com ele, a tua relação primeira é com Deus. E o que você tem que se preocupar é com Deus. Se você se posicionar, observar bem esse preceito, né, você vai ver que vai mudar muitas coisas na tua vida e na tua relação de trabalho. Às vezes nós somos muito nervosos, irritados com aquilo que acontece no nosso ambiente de trabalho. Porque você não é bem considerado, porque você não é bem aceito, porque as pessoas de repente te tratam mal, mas você tem que entender que, em primeiro lugar, a tua ação tem que ser para agradar a Deus, né? Sempre que você estiver trabalhando, você tem que pensar assim: enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ser o melhor funcionário possível. Se aquele lugar não serve para você, é outra questão. Você tem que colocar diante de Deus, pedir para Deus abrir uma outra porta para você. Mas deixar Deus fazer isso. Só que enquanto você estiver lá, você tem que agir dessa forma. Você ser um bom funcionário lá. Você agir porque quem está cuidando de você é Deus, né? E não o patrão, o chefe. E também tem um outro problema. Você não pode se esquecer que a tua vida está servindo de testemunho para outras pessoas. Alguém observando você. Alguém que sabe que você é cristão. E o teu testemunho ali é importante para que outros olhem para Jesus. Eu estive muito tempo na vida profissional, trabalhando muito tempo com muita gente. E algumas vezes em cargos de chefia, de administração. Infelizmente, eu vi algumas vezes pessoas cristãs, ou pelo menos se dizendo cristãs, que deram mau testemunho dentro da empresa. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. Porque o nome de Jesus acaba sendo
ressaltado ali através da vida daquela pessoa. Alguém sempre falava, olha, ele falou que é cristão, olha o que ele está fazendo. E isso é triste para o evangélico quando isso acontece, né? Mas há uma palavra também para os patrões aqui, para os chefes, para os líderes, né? Para que eles tratem os seus subordinados com justiça e igualdade. Para que eles tratem com justiça e igualdade. Por quê? Porque Deus é que está vendo. Deus é que é o juiz. Deus é que controla essas coisas. Deus é o que sabe o que você está passando, né? Enfim, irmãos, nós prestaremos contas para Deus dos nossos relacionamentos. Dos nossos relacionamentos em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. Mas nós também prestaremos conta dos nossos relacionamentos no trabalho. Que essas palavras aqui de Paulo aos Colossenses, palavras práticas de orientação, né, para que a gente tenha um ambiente melhor, um ambiente abençoado, um ambiente onde a gente possa estar tendo um bom relacionamento com as pessoas, mas acima de tudo, que a gente possa estar agradando a Deus com as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe, nos ajude a agirmos conforme a orientação da sua palavra. A Bíblia sempre tem orientações preciosas para a nossa vida. A gente aqui às vezes não se dá conta disso, né? Quantas coisas tão simples para a nossa casa, para os nossos relacionamentos, e que se a gente aplicar, a gente vai ser abençoado, a gente vai ser bem-sucedido. Que Deus nos abençoe a olhar para a sua palavra e tirar dela o que o Senhor quer para nossas vidas. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos ensinamentos da tua palavra, porque o Senhor sempre tem uma palavra de orientação, de direção para as nossas vidas. Nos ajude a entender, Senhor, cada dia a tua vontade e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Nos ajude a obedecer a tua palavra, para que a gente tenha uma vida mais digna, mais correta, melhor, uma vida que abençoe a vida de outros. Nós te agradecemos pelo teu amor por nós, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém.